dia, bom dia a todos e a todas, né? Sejam muito bem-vindos, né? Nessa manhã. Desejamos a todos que sejam muito bem-vindos. Só repetir um pouquinho, porque o Mãos Amigas começou agora, né? Bom dia, meu nome é Cristiane. Nós vamos ter uma pequena conversa sobre o Evangelho, tá? Uma conversa inicial, só um bate-papo nesse domingo, desse mês de dezembro, né? Que está se iniciando e que estamos, graças a Deus, concluindo o ano de 2020. Né? Mas para falar sobre isso, antes de conversar sobre isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma leitura preparatória, fazer a nossa prece e depois a leitura do Evangelho, certo? Com todo o seu tempo. O livro que eu escolhi para fazer hoje é esse aqui, ó. O Evangelho por Emmanuel. Tá? Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Qual é a diferença desse aqui para aquelas 4 obras, né? Fonte Viva, Vinha de Luz. É porque ali Emmanuel vai comentando vários evangelhos alternados, tá? O Vinha de Luz, ele vai fazer vários evangelhos alternados. Tá? Nesse caso específico, a gente tem, desejando bom dia a todos, né, de novo, nós temos esse livro bem aqui, ó, tá? Qual livro é esse, certo? O Evangelho por Emmanuel, como eu estava dizendo antes. A diferença dele para os outros evangelhos, do Fonte Viva, do Vinha de Luz, é que esse daqui, ele comenta todo o Evangelho de Mateus. Aliás, a coleção tem quase 8 volumes, né? Ele vai comentando evangelho por evangelho. Então, desse daqui vai ser a nossa mensagem de hoje, tá? O Evangelho por Emmanuel e o Evangelho segundo Mateus. Diante de Deus, para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho, de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho, amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos, ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Aí sim, esse é do Fonte Viva, tá? Da FEB. Aqui é a coletânea organizada por evangelhos. Pensando em nosso Pai, né? Que é Deus. E Jesus era um cara tão bacana que ele chamou nosso Pai. Por que não nossa mãe? Porque naquela época, se ele chamasse nossa mãe, ele não ia conseguir mais dar um passo. Né? Quem é que ia aceitar um Deus mulher? Né? Mas não é porque Jesus é machista ou qualquer coisa assim, isso é bobagem. Pelo contrário, ele demonstrou muito, muito, muito nas suas andanças, o tanto que ele era defensor dos direitos das mulheres. Né? Então, vamos nos preparar. Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem quiser, não fecha. Fica à vontade, tranquilo, tá? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso amigo maior. Por maior que sejam as nossas dificuldades, por maior que sejam os nossos problemas, por maior que sejam as nossas angústias, vamos colocá-las na mão dele, dela, que é o Senhor, a Senhora de tudo. Deus cuida de nós
como sempre cuidou. Vamos fazer a nossa parte, vamos continuar os nossos trabalhos, mesmo com os corações doloridos. Vamos ajudá-lo na sua obra de criação, fazendo o mundo melhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bom, terminando a nossa prece, né, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre um tema que é a questão da pessoa inteligente, da inteligência, o homem inteligente no mundo, né, um trecho do Evangelho, que eu já vou comentar para vocês, e a gente deve partir de uma coisa antes da leitura. Kardec não diz o homem com curso de universidade. Na época dele tinha universidade, ele poderia dizer isso. Ele não fala o homem que estudou em escolas. Ele também não diz isso. Ele não escreve sobre o homem que é doutor, pós-doutor, médico, professor, nada disso. Kardec faz uma coisa muito interessante, que a gente vai ver aqui no Evangelho, tá? Para quem quiser acompanhar, é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Missão do Homem Inteligente na Terra, certo? Missão do Homem Inteligente na Terra. Por que Kardec não diz nada com relação a títulos acadêmicos a ter frequentado? Porque ele não está se referindo a isso. Ele está se referindo à inteligência. Quem tem inteligência tem responsabilidade. Qualquer pessoa que é inteligente sobre a Terra, inteligência não quer dizer esperteza, inteligência é você conseguir resolver as coisas, inteligência não tem nenhuma definição, aliás, plena sobre ela, ela tem grandes responsabilidades. E essas grandes responsabilidades é que o Kardec vai fazer referência. Tá? Missão do homem inteligente na Terra. Item 13. Não vos envaideçais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das unidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Primeiro, o que ele diz? Que no nosso mundo, essa inteligência tem estreitezas. Eu posso ser muito inteligente, muito preparada para uma coisa, mas eu não sei nada de medicina. Não entendo nada de engenharia. Não sei o saber do homem do campo, que sabe plantar tão bem, que olha para a nuvem e diz, vai chover, vai... Eu não sei nada disso. Eu teria que me melhorar e me informar mais sobre isso. Mas eu não sei. Então, existem outras pessoas com outras inteligências que sabem muito mais do que eu. E na minha própria área, tem pessoas que sabem mais do que eu. Será que eu saberia fazer o acalanto da mãe quando o bebê chora? Talvez eu não saiba. Será que a mãe consegue cozinhar como outra pessoa consegue cozinhar? Às vezes não. Então, isso tudo é inteligência. São formas distintas de inteligência. E nós não podemos nos orgulhar da nossa forma de inteligência. A satisfação da inteligência é uma coisa. Poxa, eu fiz um bolo bacana. Olha que livro legal que eu escrevi. Poxa, eu consegui dar uma boa aula. Eita, que coisa bacana que eu fiz. Eu fiz um vestido tão bonito. Eu escrevi isso. Olha o vídeo que eu lancei. Porque isso não é orgulho, é a satisfação com as nossas obras. E satisfação com as nossas obras é algo normal. Toda pessoa fica feliz. Né? Poxa, eu consegui colocar meu filho para dormir sem maiores problemas, né? As mães sabem bem o que é isso. Então, isso tudo são inteligências que estão sendo utilizadas. Mas é diferente de você se envaidecer, de você se achar melhor do que o outro. Bom, eu sou doutor, então eu sou melhor do que todo mundo. Então, você é doutor numa área, você não é melhor do que os outros. Poxa, eu li todos os livros das obras básicas, todos os livros das obras complementares do Espiritismo. Eu tenho 30, 40 anos de Espiritismo. Mas deve lembrar que Kardec diz, nos prolegômenos dos livros dos Espíritos, que para fazer uma pessoa com uma especialidade, você tem pelo menos 25 anos de estudo, né? E às vezes você está 30, 40 anos no Espiritismo, não significa que você conhece o Espiritismo. Às vezes você leu, e o Espiritismo não te tocou. Às vezes você leu, e você deixa as suas ideias personalistas
entrarem nessa história e você não consegue aplicar o espiritismo. Você quer aplicar o espiritismo segundo a sua convicção. Tá? Então, a sua inteligência está sendo usada de forma diversa. Então, não é nesse sentido. Nós não devemos nos ter orgulho daquilo que, primeiramente, pode nos ser retirado, né, a qualquer hora. Né? Não sabemos. Aconteceu alguma coisa, e aí? As mãos que eu uso para fazer o bolo, não tenho mais. A minha capacidade intelectual, um coma, numa lesão, acaba. Eu posso ter as pernas, por aí vai, tá? Não precisa nem entrar muito nos detalhes. Então, Kardec, ao comentar essa parte, ao falar dessa parte, tá? Que ele está perguntando, tinha falado com o espírito, o Ferdinand, o espírito, começa a responder assim, que existem muitas inteligências superiores, né? Se Deus, em seu desígnios, ele continua, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Se eu sei interpretar a Bíblia, se eu sei ler o Evangelho, por que eu não faço isso com outras pessoas? Por que eu não levo a elas esse meu conhecimento? Né? Se eu sou uma professora, por que eu não posso esclarecer outras pessoas, não necessariamente meus alunos? Né? Por que se eu sou uma pessoa que faz móveis, que tem outra atividade, que cozinha, por que eu não posso utilizar essa minha atividade, além dos meus ganhos financeiros, o que é válido, né? São nossas funções, Deus nos deu também como atividade profissional. Mas por que eu não posso fazer um móvel para ajudar uma rifa do centro, tá? Ou ajudar a construir o centro? Ou então, poxa, eu sou muito bom como pedreiro, tá? A minha casa religiosa está precisando de alguma coisa, eu posso ajudar. Porque são inteligências. Ah, eu sei ler, que eu sou professora, por que eu não posso fazer um reforço no centro espírita? E me permito usar o centro espírita porque nós estamos fazendo uma palestra espírita no centro espírita, né? Só que é virtual. Então, o homem inteligente, ele pode utilizar suas inteligências para outra coisa. Às vezes a gente abre a internet, abre o YouTube, abre o Instagram e diz, meu Deus, que coisa horrível, que programas horríveis, morte, incentivo, às vezes um monte de besteira. Por que não usamos a nossa inteligência para fazer um programa no YouTube bom? Já que a gente reclama tanto. Por que não podemos utilizar, como agora o centro, os outros estão utilizando meios virtuais para falar sobre coisas boas, sobre o bem, sobre a atividade? Nós podemos utilizar a nossa inteligência para isso. Se eu consigo falar bem, por que não utilizar isso para fazer uma palestra, para fazer alguma coisa? Se eu sei lidar com crianças e tenho conhecimento para isso, por que não ajudar? Não é só a nossa função, é a nossa função perante a sociedade. E veja, o Espírito não diz sua função na religião, ele diz função na sociedade, para os outros. Então ele continua. A natureza do instrumento não indica o uso a que deve prestar-se. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante, não indica que esse último deve cavar a terra. Que direi se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá a mesma coisa com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra seu patrão a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Se Deus me deu uma posição em que eu tenho a minha inteligência naquele sentido que eu falei no começo, né, as várias formas de inteligência, como é que eu vou usá-la para propagar a descrença, a desesperança? Nós temos que refletir sobre a nossa responsabilidade perante os outros. Quando eu digo assim, a vida não vale a pena, se eu digo isso num vídeo, olha o impacto que eu causo em outras pessoas. Não é você criar um mundo cor-de-rosa dizendo que não tem problema, porque problema tem. Temos grandes problemas. Se não tivéssemos grandes problemas, não seria um mundo de provas e expiação, né? A gente estava num mundo já evoluído, tá? Não tinha mais nada. Mas não é isso. Quantas vezes nós tiramos das pessoas a fé com o nosso conhecimento, a nossa inteligência? Quantas vezes queremos impor a religião
a força nos outros. Quantas vezes nós fizemos isso? Então, nós espíritas, mais do que ninguém, podemos e devemos ter a certeza de que há problemas. Mas também podemos deixar para os outros a certeza de que eles vão ter esperança. Porque é isso que é baseado a doutrina espírita, a fé, a esperança, acreditar, né, que tudo isso aqui vai dar certo. Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim, tem ele direito ao salário, ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer progredir a humanidade seria bem mais fácil. Muito mais fácil. Se eu sou inteligente em todos os sentidos que eu falei, como é que eu posso utilizar isso? Eu sou um pintor, mas eu só quero pintar quadros horríveis, quadros que em nada acrescentam às pessoas. Eu só quero fazer o programa do YouTube que destrua. Estou usando a minha inteligência para o mal. Sei que todo mundo tem livre-arbítrio, mas eu estou usando a minha inteligência para o mal. Se eu escrevo apenas cultuando a morte, incentivando o suicídio, eu estou disseminando, através da minha inteligência, o mal. E eu tenho responsabilidades sobre isso. Eu tenho grandes, grandes responsabilidades sobre isso. Como o Espírito nos alerta, né, as inteligências, elas são responsabilizadas. Infelizmente, muitos a tornam a inteligência um instrumento de orgulho de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma mão poderosa pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A inteligência que me foi dada pode me ser retirada. Não necessariamente nessa vida, né? Pode ser em outra existência. Eu vim com ela limitada, vim com ela atrofiada, vim sem conseguir fazer o básico dentro da encarnação, dependendo dos outros para resolver questões básicas. Mas aí eu gostaria de fazer uma ponderação. Não é toda situação em que você não tem inteligência, ou que a inteligência te foi retirada, que significa que isso é uma punição. O Espírito Ferdinand apenas nos alerta, tá? Só nos alerta. Por quê? Porque o Deus de amor é de justiça, mas ele é de amor. No livro Libertação, do André Luiz, que é aquela série do André Luiz, muito bacana, né? Nosso Lar, Os Mensageiros, e aí vem outros, ele tem uma parte que eu acho tão interessante. Ele conta de um espírito muito, muito enraizado ao mal, um espírito que foi muito inteligente, e ele continua enraizado ao mal, ele continua preso às maldades que ele realiza, e vão resolver o problema dele, que eu não vou contar que senão estraga, né, o livro, e ele vai, e a mãe dele diz assim, quando ele retornar, ele vai retornar com todas as condições, vai ter empresa, e esses que são seus asseclas, né, que aqueles que o cercam, que praticam os atos criminosos, viram como empregados, como servidores, e aí ele começa a contar o que é que vai acontecer. Veja, Deus poderia puni-lo, fazer com que ele voltasse totalmente sem inteligência. Mas a punição foi diferente. Ele vai voltar, mas vai voltar, ele já deve ter voltado, né, o livro tem mais, está caminhando, rumando para os 100 anos, né, daqui a uns 20 anos faz 100 anos, ele deve ter retornado nessa condição para quê? Porque Deus não é só resgatar por dor, Deus é resgatar por amor. E era uma forma dele resgatar, usando a inteligência dele agora sim para o bem, né, trabalhando com o bem. E no próprio Libertação ele fala que numa determinada zona, eles encontram vários e vários espíritos, e um deles reclama, porque diz, olha, eu estou aqui preso com os avarentos, e eu não sou avarento, pelo contrário, eu ajudava. E aí o observador diz para ele, mas você era muito inteligente, você detinha muita inteligência, mas você não ajudava ninguém, você não auxiliava a pessoa que queria aprender a ler,
Você não... Nada disso ele fazia. Ele era muito inteligente, mas guardava para si. Né? Então, a intelectualidade que guarda para si, a pessoa que tem inteligência e guarda para si, não repassa para os outros, não usa em prol da sociedade, é um avarento. A gente acha sempre que o avarento é de dinheiro. Mas, nesse caso, existem várias outras pessoas que são avarentas. Ah, eu não posso contribuir com o centro, eu posso contribuir sorrindo. Dando um sorriso assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, mas eu não posso fazer nada, não tenho dinheiro. Nós temos as nossas habilidades. São as nossas habilidades que nós podemos utilizar. Essa inteligência, utilizar para o bem. Nós nos envergonhamos às vezes. Ah, o espiritismo não quer prosélitos, não quer pessoas. Não... Sim, mas isso não nos impede de falar do espiritismo. Né? Parece às vezes que a gente tem vergonha. Qual é o problema de botar na página do Facebook, na página do Instagram, uma mensagem bonita? Qual o problema? A gente coloca a notícia ruim, a gente coloca o que não presta, a gente bota um monte de outras coisas no grupo do Zap, tá? Por que não mandar uma mensagem bonita para alguém? Tem coisas sérias para discutir? Tem coisas ruins, tem, que a gente tem que debater, porque senão elas não melhoram, mas a gente pode equilibrar as coisas, porque isso são as nossas inteligências, né? Eu posso fazer um canal do YouTube ensinando a cozinhar, bacana, posso ir na comunidade ensinar a fazer isso, posso ensinar a ler, então vamos fazer. O que nos falta, tanto o Evangelho nos diz, é a falta de vontade, né? A falta de vontade. Ah, mas no meu centro não tem, procura outro centro. Ah, mas não tem centro. Então vai procurar, começa a fazer, faz algum trabalho, né? Se move, porque o Espiritismo é isso. Então todos aqueles que detêm inteligências, certo? Os que detêm inteligência, eles devem necessariamente fazer um bom trabalho, certo? Eles devem fazer um bom trabalho. E é só o que podemos dizer nessas condições. O vídeo pausou, né? Vamos ver bem aqui, pessoal, o que aconteceu aqui. Voltou. Tudo ok, né? Beleza. Então, só repetindo que o vídeo pausou. Então, o que nos falta é essa vontade, tá? Nos falta esse esforço. Se não tem, corre atrás, faz, tá? E a gente vai chegar em algum lugar, né? Não é para ganhar bônus hora, não, tá? Ir para o mundo espiritual, para o reino disso, não. É satisfação pessoal mesmo, viu? Satisfação pessoal mesmo, que já ajuda, sem você pensar no bônus hora. Amados, a gente encerra o evangelho de hoje, né? Pensando que todos nós que fomos abençoados com as múltiplas formas de inteligência, né? Só temos a agradecer a Deus por isso. Nas nossas orações, pedir que Ele nos oriente sobre como utilizar essa inteligência bem. Quando eu leciono, eu estou utilizando. Quando eu sou médico, eu estou utilizando. Quando eu sou lixeiro, eu estou utilizando. Quando eu sou pedreiro, cozinheiro. Porque a doutrina espírita não é para intelectuais. A doutrina espírita é para todo mundo que precisa. Todo mundo que tem necessidade de um acalanto, de uma esperança, de cuidar da própria alma, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, encerrar, toda a tarefa espírita encerra com a prece, tá? Vamos encerrar com a prece. Que Deus nos abençoe muito nesse domingo, que Jesus nos ampare. Te pedimos, Senhor, pelos suicidas, pelos homicidas, os desesperados, aqueles que estão internados nos hospitais de diversas doenças. Abençoa os médicos. Abençoa todos aqueles que estão nos vendo, que nos verão depois. Abençoa seus lares, Senhor. E te pedimos pelos cientistas que estão estudando a vacina, fazendo a vacina. Sabemos, Senhor, que tudo é no teu tempo e na tua hora. Mas nós que somos pequenos, rogamos que abençoe esses cientistas e que possam descobrir a vacina contra a Covid. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Assim seja. A gente só tem para desejar um bom dia, tá? Um bom domingo, muita paz, certo? Use máscara, tá? O homem inteligente usa máscara porque ele não quer contaminar as outras pessoas, certo? E nem quer ser contaminado. Então, use a sua máscara quando for necessário. E que tenhamos um ótimo domingo, tá? Que Deus nos abençoe muito, muita paz, excelente domingo.